Bem-vindos a mais um episódio do Hemato Talks. Hoje é um episódio especial. Nós Mais um, temos né? mais um episódio especial e nós temos uma honra de convidar e ter hoje com a gente o professor Eduardo Rego, professor da Universidade de São Paulo e apaixonado pelas mieloides. Sim. Nós somos apaixonados pelos linfócitos. Mas eu digo que a paixão do hematologista começa com a leucemia aguda. Com Não certeza, tem, com não tem certeza, um com hematologista certeza. que não tenha Com se apaixonado certeza, pelo hemato, induzindo uma leucemia com aguda. certeza. E hoje, então, a gente justamente queria conversar sobre a leucemia mieloide aguda. Uhum. Eu acho que a sua história vai junto, em paralelo, à história da LMA Uhum. e de como evoluiu nesses últimos anos. Acho que a LMA ficou muito tempo, né, meio estagnada, e agora, na última década principalmente, foi um boom. Sim. E a gente destrinchou muito mais a LMA, né? A gente está colhendo os frutos de uma atividade científica que começou lá no final da década de 80, começo da década de 90, e que hoje a gente consegue, então, entender melhor. Então, todo o avanço, o boom, resultou em grande parte dos estudos genéticos de larga escala, o chamado NGS, né, o Next Generation Sequencing, então que a gente começou a entender melhor as mutações, o papel das mutações, como elas atuam, e isso criou, então, a oportunidade da gente ter as terapias-alvo. Então, de desenvolver moléculas capazes de, na maior parte das vezes, degradar ou inibir a alteração específica causada pela mutação que levou à doença. Então, acho que a gente podia começar, inclusive, da classificação. Sim. Né? Então a gente tinha classificações morfológicas Uhum. só. E agora o que mudou, então, né, nessa evolução de como ver a LMA? Então hoje nós tivemos duas classificações que foram publicadas em 2022, a da Organização Mundial de Saúde e a do consórcio, do consenso do consórcio internacional, a ICC. Elas têm alguns aspectos diferentes entre si, mas tem mais coisas que concordam do que discordam, né? O primeiro aspecto fundamental é que hoje a gente valoriza muito mais a detecção da alteração genética. Então você pode ter o diagnóstico de uma leucemia mieloide aguda na ausência de blastos, se for uma alteração genética muito específica, por exemplo, um PML rara, para uma leucemia promielocítica aguda, para o core binding factor leuquímias, né, que são associadas à translocação 821 e à inversão do cromossomo 16. Ou você pode ter o diagnóstico mesmo na presença de uma quantidade pequena de blastos, 10% de blastos. E isso é muito importante. O outro Então, aspecto... desconfigurando, né, aquela ideia de ter mais que 20% de blastos. Desfigurando, que antes era 30 na FAB, passou para 20, agora 10 e até a possibilidade de, na ausência de blastos, a gente ter esse diagnóstico. Lógico, são situações menos comuns, né, mas isso reforça a ideia da importância entre causa e consequência da mutação no processo de transformação Evolutivo, maligna, né? Então isso é muito importante. E também acho que cria, né, que se criou categorias ali que são definidas geneticamente, por exemplo, que são o caso das leucemias mieloides agudas associadas a alterações genéticas de mielodisplasia ou alterações citogenéticas de mielodisplasia. Então, hoje, se você for pegar um fluxograma de investigação e classificação das leucemias mieloides agudas, é difícil da gente escapar do painel mieloide, né? Então, de um painel de investigação genética de alterações associadas à mutação mieloide. Acho que bem como, assim, na comunidade, né? Até minha cunhada, eu lembro que teve um caso de leucemia aguda, e ela falou assim, mas isso acontece assim, da noite pro Isso que eu ia dia? falar. E eu falei, sim. Ela falou, mas você acha que a pessoa fez um diagnóstico tardio? Faz muito tempo que tá com isso? Eu falei, não, acho que é realmente do nada. Mas tem esse conceito realmente de ser uma mielodisplasia e ter uma evolução. Isso parece uma outra descoberta recente que a gente teve é a presença dessas mutações em indivíduos normais.
particularmente a partir dos 60 anos. Que é o chamado CHIP, né? Que é a hematopoese clonal de significado indeterminado. Sim. O nome já fala tudo, né? Então, parece ser um processo de envelhecimento natural da célula, do controle do aparato genético. Então, você vai ter a presença de algumas mutações em indivíduos mais velhos. Parte desses indivíduos nunca vão ter nada, mas uma parte deles vão adquirir outras mutações e que vão levar, então, à evolução para síndrome mielodisplásica e depois para a leucemia mieloide aguda. E que no consultório muitas vezes vai se apresentar só com uma citopenia. E aí você tem você tem a hematopoese clonal de significado incerto, que provavelmente hoje a gente não tem uma necessidade nenhuma de intervenção e é difícil a gente saber qual é a melhor maneira de acompanhar esses pacientes. Eu vou voltar um pouquinho depois nisso, mas a gente tem a citopenia de significado incerto. E aí o indivíduo que tem uma citopenia, eu acho que isso é importante para quem está na prática clínica ali. O indivíduo que tem uma citopenia e tem uma mutação importante, ele tem, alguns estudos apontam, 13 vezes mais chance de desenvolver uma leucemia mieloide aguda do que o indivíduo que não tem. Então, esse é um indivíduo de alto risco e você precisa saber qual é o tipo de mutação, porque dependendo do tipo de mutação, esse risco é maior ou menor. E voltando um pouquinho na hematopoese clonal de significado incerto, né, o que é muito interessante é a associação com outras doenças inflamatórias, outras doenças, principalmente doenças cardíacas, aterosclerótica, doenças do sistema nervoso central, neurodegenerativas, doenças de fundo reumatológico aí. Então, parece que a gente está entendendo melhor essa questão da inflamação crônica como um processo que está associado ao sistema hematológico, de modo geral, e que pode ter essas alterações genéticas como ponto de partida, né? Eu falo que parece um pouco, assim, se a gente conversa com pessoas que não estão dentro da hematologia, eu falo até médicos que não estão dentro, parece um pouco ficção científica, né? O que a gente difícil. fala, o que a gente vive dentro da hematologia, seja na terapia celular, seja na leucemia mieloide, hoje, o que a gente vive, assim, mas é sério mesmo que você tem a célula tumoral e você consegue ver o erro genético dessa célula? O meu marido é ortopedista, ele sempre fala, mas dá pra colocar parafuso nisso? Se não dá pra colocar parafuso, é muito abstrato. Por enquanto a gente ainda não pode nem parafuso, nem consegue corrigir Então, ao fundo, né, que a gente... Então, e para o paciente fica muito abstrato, né? Ele fala assim, eu não vejo esse tumor diferente de um tumor de mama. Não é palpável. Não é palpável. Eu não vejo... Eu tenho um paciente muito bonitinho que eu sei comigo, ele fala assim, doutor, eu só trato com você porque eu gosto de você, porque eu realmente não acredito em absolutamente nada do que você fala. Que eu não acredito que eu tenha isso, todas essas mutações, tudo que você está falando, todo esse painel. Então, acho que isso é muito importante entender. Não, a gente não precisa necessariamente ver, né? A gente já evoluiu tanto na medicina que a gente consegue descer a esse nível, né, de profundidade para entender onde aconteceu o erro. Eu acho que isso explica principalmente a pergunta, né, que você falando, como começou isso, da onde veio, né? Então essa falha na correção porque mutações ocorrem, né? Estão ocorrendo todos os dias, em todas as fases da vida. E é isso. Mas tem algo que impulsiona mais essa mutação? O envelhecimento. O envelhecimento está... Então, essa maior frequência, né, mostra exatamente isso. Você vai pegando e a partir dos 60, 65 anos, você vai ter 10, 15% da população com alguma mutação. Não quer dizer que 10, 15% da população vai ter alguma forma de câncer, não é isso. Mas você já tem essas alterações que, se acumularem novas alterações, poderão culminar no desenvolvimento da doença. E a questão hereditária? Tá. Então, não há muito tempo atrás, a gente lia logo na introdução dos livros, assim, não há agrupamento familiar nas leucemias agudas, e isso mudou.
Então, hoje a gente tem uma categoria, então, são as neoplasias mieloides com predisposição germinativa, representam talvez 10, 15% dos casos, mas são bem claros, tem genes muito bem estabelecidos, tem sinais de alarme, então, por exemplo, as mutações no gene RUX1, que tem particularmente, você pode ter esse agrupamento familiar mais evidente, e traz uma importância, isso tem uma importância prática muito grande para a gente, porque muitas dessas doenças, elas têm indicação de transplante de medula óssea, e os primeiros doadores que a gente vai São os são os familiares. irmãos, e que podem ter a mesma mutação. E isso constitui uma contraindicação de usar esses doadores no caso das mutações germinativas, né? E traz outro conceito importante também, que a gente fala muito, a leucemia tem muito esse apelo em paciente muito jovem, mas ela é mais frequente nos idosos, Sim, né? sim. Então, justamente pelo que o senhor falou, então a gente fala muito da leucemia os tratamentos são desenhados para tal, a evidências que está no paciente muito jovem, a gente sofre junto com os pacientes muito jovens, mas essa é uma doença de pacientes mais idosos, Sim. né? Frequentemente. E aí, com isso, eu puxo um pouquinho, né? A ideia da gente como é que a gente evoluiu nos últimos também de tratamento. A gente passou um tempo ali meio parado no tratamento, mas como é que a gente evoluiu No famoso tanto? 3+7. Três Do 3+7, de 1973, muitas vezes eu dou aula, eu E Hegel por coloco... décadas. Eu coloco a O capa. paper. Não, o paper, mas eu coloco também a capa da revista Jornal. Quatro Rodas Da revista. de 1973, que era o lançamento da Brasília. Que legal! Então, aí eu falei assim, olha, então pra vocês terem uma ideia, como é velho esse tratamento, o carro do ano era Brasília, quando foi lançado. Veja, o 7+3 também teve evoluções, né? E a Sim. gente também teve muita evolução no tratamento de apoio, né? De suporte Sim. Sim. para a leucemia, isso melhorou muito o resultado, mas a grande evolução é a incorporação das terapias-alvos, né? E, de uma certa forma, também da imunoterapia. Então, hoje, a gente abre, né? Então, a primeira pergunta que a gente faz, esse é um paciente que é elegível a uma terapia intensiva, com quimioterapia clássica, ou não, esse não, eu não vou utilizar. Hoje, para os pacientes que são elegíveis à terapia intensiva, a outra pergunta é, junto com essa terapia intensiva, eu vou colocar uma droga-alvo, tá? Então a gente fala a elegibilidade clínica do paciente e da doença. E da doença, exatamente. Então, ele tem uma mutação do FLT3, então eu vou acrescentar um inibidor do FLT3. Ele tem uma mutação do IDH1 e IDH2, eu posso acrescentar ali também. O anti-CD33, né, o Milotag, que tem um papel importante nas leucemias mieloides agudas de risco favorável, então se é um core binding factor leukemia, eu vou acrescentar o anticorpo anti-CD33. No grupo intermediário é um pouco discutível, mas também tem benefício. E nos pacientes que não são elegíveis, quer dizer, hoje o standard of care é o venetoclax com agente hipometilante, né? Então, a gente consegue, lógico, muitas vezes isso não será curativo, tá certo? A gente precisa ter essa ideia, mas é uma sobrevida... Sai no de 2 estudo, meses, né? sai para 15, 16 meses, na média, e com a possibilidade de alguns pacientes serem respondedores de longo prazo. E também... E com uma qualidade de... E uma qualidade... Para tratamento ambulatorial. Exato. Tratamento Eu posso ambulatorial. até dar um parênteses e contar uma história pessoal, porque meu avô foi diagnosticado com leucemia mieloide aguda. Eu que diagnostiquei, né? E ele tinha 85 anos. E foi bem quando estava abrindo os estudos de Vidasa e Veneto. Mas pelo time, para introduzir no estudo, não. Ele acabou fazendo Vidasa imunoterapia, mas teve várias complicações. E então, acho que isso também é um ponto fundamental. Então, às vezes a gente não vai mudar a história natural da doença, mas a gente consegue dar melhor qualidade de vida, melhorar a toxicidade, deixar esse paciente... Exato, independência ambulatorial. de transfusão, São outros endpoints, né? São outros endpoints. A gente fica, acho que, muito focado, às vezes, em olhar um estudo, e isso pode até ser uma das dicas para os jovens hematologistas.
quando você olha, óbvio, muitas vezes, o endpoint é sobre a vida livre de progressão, é sobre a vida global, é resposta, é DRM e tal. Aí você olha a outra página e vê o perfil de segurança, e Sim, vê quantos pacientes descontinuam e como que é a qualidade de vida desse paciente. isso é fundamental. E essa mudança também que a gente teve trouxe também uma outra prática para a gente, que é o seguinte: o que é elegível, o que é inelegível, né? Não Verdade. está na Ia idade, perguntar isso. não tá na idade da carteira de É, identidade, né? Quer dizer, não é uma idade não é uma cronológica, chavinha. não é uma chavinha, 66 não é elegível, 64 é. Depende do performance. E isso, eu costumo falar assim, talvez de uma maneira prática, a gente precisa saber o quanto que a fragilidade que aquele paciente está apresentando naquele momento é decorrente da doença aguda, da leucemia, né? Sim. Então, E, inclusive é isso, né? Às vezes você tem um paciente que naquele momento é inelegível, e pode mudar. provavelmente pelo E, impacto da doença, sim, e ele vira elegível, seja é, na leucemia, quanto também no mieloma, por exemplo. Então, alguns tratamentos ficam borderline, e aí você consegue transformar um paciente inelegível em sim, elegível. sim, isso é algo que cada vez mais frequente da gente ver. Uma outra coisa que eu acho que teve um impacto, está tendo, e acho que nós vamos observar isso num futuro imediato, é o impacto da pesquisa da doença residual mensurável, Sim. né? Então, isso está muito bem estabelecido para a leucemia linfóide aguda, Sim. então isso já é protocolos muito bem estabelecidos e também uma metodologia por citometria de fluxo muito bem estabelecida. E isso também está entrando para a leucemia mieloide aguda, onde naturalmente a citometria de fluxo tem seu papel, mas os testes genéticos vão ser muito importantes, né? Então, medir a resposta do tratamento a um nível muito, muito profundo, né? O que para quem não é Sim. hematologista, isso significa medir uma célula em 1 milhão de células normais, ter uma capacidade de detecção muito precisa em quantidades muito baixas de células, também já tem, mas vai aumentar mais ainda. Então a gente tem o exemplo clássico, que é a leucemia promielocytica aguda, né, que basicamente a gente faz, inclusive, a gente tem o conceito muito claro da recaída molecular, quer dizer, eu não vejo nada, não vejo a célula, o paciente não tem sintoma, tem um hematológico normal, mas tem a alteração genética e ele precisa ser retratado, né? Então isso é um exemplo. E agora a gente Como também na recidiva, né? dá isso, Então, desde ter resposta inicial como e fazer o depois tratamento acompanhar, preemptivo, né? E aí exatamente. acompanhar o momento de recidivar. É. Então, não esperar ele recidivar clinicamente, né? Hematologicamente isso. Hum. Exatamente. Então, quer dizer, essa questão do tratamento preemptivo já tem para algumas situações, mas isso acho que vai tá aumentando. E a outra coisa é, talvez a gente comece a indicar mais transplante halogênico baseado nisso também, Uhum. né? Então, quer dizer, um indivíduo, tudo bem, ele tem uma alteração genética de bom prognóstico, mas ele não respondeu como se esperava, Sim. e aí ele vai ter que receber uma consolidação do tratamento dele como um paciente de risco maior, né? Então, isso também. Acho que Muita isso é coisa. uma coisa importante para a gente falar aqui também. Os riscos, eles e as indicações, elas são dinâmicas. Então, bem Sim, como o senhor colocou, exatamente. às vezes, porque para os pacientes, às vezes fica confuso. Hum, Mas meu médico me falou no começo que eu ia tratar, que eu não ia precisar de transplante, agora eu preciso de transplante. Sim, então, porque muitas vezes essa indicação, ela é dinâmica, né? Então, não é só no momento do diagnóstico, mas na resposta após uma terapia de indução e depois no acompanhamento também. é, é, a gente é tudo uma estimativa. É isso que às vezes é Isso, difícil para o paciente entender, né? Falar, é uma chance estatística. A sua chance estatística de responder a esse tratamento é alta, mas não é 100%. E aí isso. você vai ter aquele paciente que não vai se comportar como a maioria, né? E sobre o futuro, você acha que a gente vai sair da era 3+7 no futuro? Acho que Assim, tem vai. muitos estudos nesse sentido, Vai, né? eu acho que vai, ou pelo menos 3+7 tal como nós conhecemos, Sim, sim. tá? Acho que vai. Eu acho que essa questão das terapias-alvo
é um fato. Então, a gente cada vez mais vai ter. A gente tem desafios importantes, como eu Sim. mencionei no outro episódio do TP53 TP53, ainda É o a nosso calcanhar mutação, de nosso Aquiles. calcanhar de Em todas as Aquiles, Em neoplasias, em todas né? as neoplasias, né? Então, realmente, a gente ainda depende muito do transplante alogênico, né? Para esses pacientes com mutação do TP53. Então, eu acho que isso vai acontecer. E eu acho que também, da mesma forma que o transplante teve a gente não falou nada de transplante, né? Mas teve uma mudança enorme, porque o Sim. transplante haploidêntico mudou, né? Antes a gente tinha uma preocupação enorme, tem doador, Abriu uma não grande tem doador. oportunidade, né? Hoje, como o pessoal, todo mundo tem um doador, praticamente todo mundo vai ter um doador, porque pode ser um doador haploidêntico, né? Então Como isso também mudou. do cuidado, né? Igual o senhor mencionou, o nosso cuidado, além do tratamento direcionado para o paciente Sim, com leucemia aguda, muitas vezes o paciente tem a mortalidade está relacionada à infecção. sim. Então, o problema não é a doença, né? É. Mas as outras que vêm junto, como também no transplante, né? Então, a gente teve uma evolução também no cuidado do paciente transplantado. E do pós-transplante ali também, De né? tudo, do interim. Porque o daí pra transplante frente. não acaba na alta, né? Não, o transplante não acaba com a pega da medula. Não, pelo contrário, ainda continua muita coisa depois. E eu acho, assim, agora falando de um futuro ainda muito incerto, mas veja, a gente teve o impacto claro da terapia celular, né? Para a leucemia linfóide aguda, para os linfomas, não Hodgkin e para o mieloma múltiplo. E para as neoplasias mieloides, isso ainda é uma barreira. A gente tem estudos, mas sempre, normalmente, é alguma coisa acoplada ao transplante alogênico, ainda é uma barreira muito grande. E eu acho que essa tecnologia de edição gênica, né, através de CRISPR, vai criar a possibilidade, talvez, de você mudar duas células. Então, com uma você retira o alvo e com a outra você usa a terapia celular para um alvo que está ausente na célula normal e está presente na... Então, eu acho que isso talvez seja uma aposta que a gente faça para um futuro de médio a longo prazo. Só aproveitando últimos segundos assim, desse episódio, eu não poderia deixar de falar de promielocítica aguda com o senhor, né? E aí, Ainda mais nesse ano. ainda mais esse ano, com toda, assim, já era uma leucemia que mudou muito o prognóstico com o advento do Atra, né? E aí Era desde a clínica, né? Já. A gente sabia que a M3 era que ia melhor. desde quando a gente chamava de M3, mas a gente teve realmente uma grande revolução, mais recente ainda, com o trióxido de arsênio, né? E aí eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, sobre essa história, né, da LPA e as mudanças de paradigma. A LPA é uma história de sucesso, Linda, né? É uma história muito bonita e que tem nuances, desde nuances políticas a nuances... porque, na verdade, tanto o Atra quanto o trióxido de arsênico, eles foram originalmente desenvolvidos na China. E particularmente o Atra, durante ainda uma época da China fechada. Né? Não sabia, não. Ainda tinha, e o Atra, ele era parte do arsenal da chamada medicina tradicional chinesa, que era uma coisa que nós ocidentais olhávamos com um olhar. Então, quando houve, e isso veio através de uma colaboração entre a China e a França, particularmente de um hematologista chinês chamado Zhu Chen, que tinha sido educado num colégio jesuíta francês na China. Então ele falava francês e aí isso aproximou ele e possibilitou a ter um evento, isso no começo da década de 80, só foi muito tempo, um evento entre a França e a China, onde se apresentou e se começou a discutir o que ele tinha ali. Ele falou assim, olha, nós na China temos alguns pacientes com leucemia aguda, promielocítica aguda, que se curaram com uma droga que, imagina, era uma coisa, não era quimioterapia, sem quimioterapia. E aí teve um primeiro trial na França, então aí foi se validando e se desenvolvendo aquilo, até que em 1988
teve a publicação do resultado do ATRA pela primeira vez e teve uma grande resistência até ser publicado, porque ninguém acreditava nos Sim, nos dados resultados, chineses, era com como é que você certeza. trata a leucemia sem quimioterapia, assim por diante. Então, teve tudo isso, e aí teve o boom, e aí depois teve o próprio Memório, foi um dos primeiros lugares onde se fez um trial clínico com ATRA. Depois teve a colaboração do grupo europeu e depois o grupo espanhol, né? O Pitema teve uma enorme contribuição ao longo do começo dos anos 2000. E aí veio o trióxido de arsênico, que era também uma droga também do arsenal da medicina tradicional, mostrando então o sinergismo entre atras e trióxido de arsênico, até que virou, então, primeiro teve o estudo APL 0406, que virou o padrão de tratamento, né, o standard of care para leucemias promielocíticas de baixo risco, e agora a gente teve, né, a divulgação no No Congresso Europeu, no IRA, também para pacientes de alto risco associado, então, à quimioterapia. Então é dinâmico e eu acho que a gente é uma história de sucesso. Infelizmente, nós ainda perdemos esses pacientes, né? Principalmente no começo, né? Principalmente no começo. O Principalmente atraso no o diagnóstico. dificuldade no diagnóstico, né? A gente ainda tem uma perda mais no nosso estudo aí do consórcio, mais ou menos uns 14%, 12 a 14% dos pacientes por principalmente complicação hemorrágica. Ainda na situação da recaída, o resultado não é tão bom, né? A gente perde pacientes ainda, tanto por complicação hemorrágica como complicação infecciosa. Então, quer dizer, é uma história de sucesso, mas que a gente ainda tem Ressalvas. salvas, tem a E evoluir. o transplante autólogo? Na O época? o transplante autólogo tem um papel, particularmente na recaída, né? Então, embora a gente não tenha nenhum estudo que realmente tenha comparado head-to-head, né, bilateralmente, halogênico com o autólogo, a preferência ainda é o autólogo para a maior parte dos centros, na situação de recaída, né? E vai muito bem, é um paciente que vai muito bem, em parte porque você também tem um controle, um monitoramento da doença Sim. muito bom, né? Pega antes da piora clínica, isso. né? Então você consegue, só com a detecção molecular do PML rara, você consegue fazer indicações precoces e fazer o tratamento preemptivo. Então, a gente queria fechar assim, leucemia aguda é sempre algo que traz muito estigma, né? O diagnóstico de uma leucemia aguda traz muito estigma. Todo o seu trajeto contando aqui traz muitos alentos. Eu acho que essa é a ideia principal da gente discutir leucemia aguda. Mas quando você dá o diagnóstico de leucemia aguda para um paciente, quais são as frases de calmaria que o senhor traz? Eu acho que, primeiro que a gente como médico precisa tomar muito cuidado, porque quando a gente fala a palavra leucemia, Pronto. dali para frente o paciente já não ouve mais nada, né? Então eu normalmente até inverto um pouco, olha, eu vou falar uma palavra, você vai assustar, Boa ideia. mas continua, porque tem tratamento, o senhor tem uma leucemia, tá certo? É uma doença curável, naturalmente é um desafio muito grande, nós vamos ter que fazer uma parceria, né, de cuidados, um casamento, ali, uma parceria de cuidados muito importante, mas é uma doença potencialmente curável e nós vamos ter que achar qual que é o melhor caminho para a gente atingir a cura, né? Então, tirar a condenação à morte, né, que muitas vezes é associada a esse diagnóstico. Em todas as faixas etárias, né, professor? Em todas as faixas etárias, sem dúvida. Eu acho que com isso a gente convida todos, né, comentar, questionar, deixar dúvidas, sugerir temas para que a gente enriqueça cada vez mais. O objetivo é sempre elucidar, esclarecer. E aproximar. Sem dúvida nenhuma. Muito Queria legal. agradecer novamente. Eu agradeço e acho que o papel de vocês tem sido muito bom. Parabéns. Eu acho que o Hemotalks tem sido excelente. Muito obrigada.